Fala galera, hoje estamos aqui com o nosso podcast 03 e para entrevistar a gente tem um 06. E aí 06, tudo bem? Fala, Milico, como é que tá aí? Como é que tá o canal? Tudo na paz? Tá tudo bem, graças a Deus, crescendo mais ainda os nossos seguidores. Então Milico, o 06, né? Primeiramente aqui, eu gostaria que você falasse um pouco aí pro nosso público qual é a sua história, de onde você veio, como que você conheceu o militarismo. Então, Milico, basicamente a minha história, eu vim de uma família de uma renda assim bastante razoável. A gente também não era muito pobre, mas também nunca teve uma condição muito boa. Os meus pais, quando eu era mais novo ali, por volta de uns 5 anos, eles acabaram se separando. Foi uma separação bem difícil. Então, a partir desse momento, a gente acabou passando um pouco mais de dificuldade. Eu acabei vivendo ali só com a minha mãe e tudo mais. As minhas irmãs foram morar sozinhas na capital, né? Na época, a gente morava no interior do Rio de Janeiro. E quando eu fiz ali por volta de uns 10, 12 anos, eu fui morar com a minha irmã. Eu e a minha irmã mais velha. E a minha irmã, ela sempre colocou ali na minha cabeça que eu tinha que ser independente, buscar um futuro, alguma coisa do tipo. E ela, quando ela tinha a minha idade nessa época, ou seja, quando ela tinha uns 13, 14 anos, ela acabou se relacionando com um rapaz que, por volta de uns 14, 15 anos, ele passou por um concurso público, que era um concurso público da aeronáutica, para estudar numa escola de internato que ficava localizada em Barbacena. E ela sempre me falava muito desse rapaz, falava que sentia saudades dele e tudo mais, que ele era muito gente boa, vivia na casa da gente. A minha própria mãe sempre falou dele e tudo mais. Então eu sempre fiquei ali muito curioso de quem era ele, o que ele faz. Então eu sempre acabei buscando muitas informações. Eu acabei vendo ali que ele seguiu isso aí, passaram-se anos, né? Ele acabou seguindo uma carreira ali de piloto, tornou-se futuramente ali piloto de helicóptero da FAB. Aí eu, buscando mais informações, eu vi que era uma escola de internato, né, primeiramente, que era localizada em Barbacena, 3 anos de duração. Depois ele acabou se formando e indo para São Paulo, onde ele passou 4 anos estudando. Então foi uma coisa ali que sempre teve um brilho no meu olhar de, tipo assim, de eu buscar essa minha independência, de ter meu dinheiro desde cedo, de eu ali poder, com o meu dinheiro, poder fazer o que eu quiser, de eu administrar, se eu quisesse comprar alguma coisa, se eu quisesse viajar para algum lugar e não depender muito dos meus pais, até porque as nossas condições não eram muito boas. E também, desde cedo, tive a vontade de ajudar um pouco, principalmente as minhas irmãs, que sempre me apoiaram muito e tudo mais. Então eu queria crescer na vida, ter alguma profissão ali que trouxesse orgulho e que me desse condições de acabar retribuindo aquilo que sempre foi feito, né? Basicamente, essa ali foi o que acabou me levando ao militarismo. Ter um cara que me serviu ali de norte, que hoje eu considero ele como um tio meu, a gente tem bastante contato, e que eu acabei seguindo ali o trilho dele. Que bacana, Milico. Então foi basicamente para buscar uma certa independência, né? Você ter o seu dinheiro para ir poder também ajudar a sua família de uma maneira, né? Que bacana. Então, há quanto tempo você é militar, assim? Então, hoje são mais ou menos 7 anos e uns 3 meses de carreira, que eu comecei ali por volta dos 14, 15 anos. Hoje eu estou ali fazendo 23, quase 24 anos. Então, basicamente isso, ali uns 7 anos de carreira já que eu estou seguindo esse trilho das Forças Armadas. Que legal, bacana, hein? 7 anos, bastante coisa já, né? Já passou por bastante perrengue, então, né? Certeza, todos nós. Todos nós, com certeza. Então, o que te fez despertar pro empreendedorismo? Então, cara, seguindo a mesma linha de raciocínio, assim, de que me fez acabar entrando nas Forças Armadas, de ter a minha independência, de ter meu dinheiro, eu acabei vendo que na vida, assim, se a gente acaba se deixando levar, se a gente acaba entrando, vamos dizer assim, no comodismo, não só restringindo ao militarismo, mas da própria vida, eu
eu quero ter uma estabilidade, vou ter um emprego aqui, passar no concurso público e tudo mais, e vou receber esse salário aqui, não vou ser promovido ou não, para mim tanto faz. Eu sempre enxerguei isso com maus olhos, né? Eu sempre quis buscar ali ser o melhor em tudo que eu fazia. Então, se eu tinha a oportunidade de seguir uma carreira X, eu queria seguir essa carreira X e ver, pô, até onde essa carreira eu posso chegar. E eu chegando até lá, eu consigo evoluir, eu consigo nessa carreira fazer uma coisa paralela, abrir algum tipo de negócio, alguma coisa tipo. Eu sempre pensei nisso desde novo, porque a minha mãe e o meu pai, eles sempre tiveram algumas formas de empreendimento. Nada muito grande, eram lojas, comércio, alguma coisa do tipo. Mas eu sempre ouvi falar disso desde cedo, né? De buscar ali formas do dinheiro trabalhar pra gente. Então, basicamente, foi uma forma de eu não entrar no comodismo, de eu não entrar nessa onda de ter estabilidade, receber o dinheiro e tá bom. Eu queria algo a mais, sempre buscar crescer de alguma forma. Interessante, né? Porque geralmente o funcionário público ele quer buscar estabilidade, né? Muitos têm aquele pensamento que eu entrei numa carreira pública, agora eu tô tranquilo, tô estabilizado e não buscam novos horizontes, novas oportunidades, né? É importante, é realmente esse pensamento que a gente busca, né? O cara que ele enxerga outras oportunidades, né? Ele usa a condição dele como um trampolim, né? Legal, bacana. Eu também penso exatamente da mesma maneira que você. E vamos lá, aqui uma pergunta polêmica aqui. Na sua opinião, o militar, na condição de militar, ele consegue empreender? Na condição de militar, não só consegue, como a gente tem o dever de estar buscando, tá sempre melhorando de alguma forma. Existem vários métodos de você acabar crescendo na vida. Por exemplo, o próprio militarismo, não o militarismo em si, o funcionalismo público, ele, por via de regra, ele te permite, se você quiser, vamos dizer assim, focar por meio da capacitação. Eu não quero mexer com empreendimento, eu não quero mexer com investimentos, eu quero só estudar e tudo mais. E o próprio funcionalismo público, ele te permite, por meio só do estudo, te dar um upgrade ali na tua carreira, porque existe ali as bonificações, os adicionais que a gente chama de habilitação, né, por a gente estar estudando. Então a gente faz ali uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a gente acaba sendo gratificado por isso. Então são formas também de você acabar não, vamos dizer assim, estou aqui na minha carreira, estou aqui, peguei a minha sessão aqui, que eu venho aqui, trabalho na sessão, eu chego aqui de 8 da manhã, às 4 horas eu vou embora e tá tudo bem. Não, é você buscar de alguma forma se aprimorar, seja por meio do estudo, que vai te dar uma retribuição também. É aquela velha máxima, né? Ninguém nunca se arrependeu de ter estudado. Mesmo que, estudei pra caramba para um concurso público, mas não passei, tentei 10 anos, cara. Beleza, a pessoa ela deu o máximo dela, não passou, mas eu tenho certeza que esses 10 anos que essa pessoa passou estudando, ela não se arrependeu, porque ninguém nunca vai se arrepender de ter estudado. Então você acaba tendo um retorno disso. Então mesmo que você não vá pelo lado ali do empreendimento, ou pelo lado dos investimentos, se fosse só pelo lado do estudo, você acaba tendo um retorno também. O funcionalismo público, ele te traz isso. E até a parte privada também, de você ganhar promoções por estar galgando experiências e habilidades, você acaba crescendo assim, né? Ou seja, o intuito é você não ficar preso a uma condição ali, uma condição que você conquistou e você acha que vai manter aquilo pro resto da vida. Porque apesar de o funcionário público ele ter uma certa estabilidade, a gente sabe que na prática, principalmente para os militares, não é muito bem assim. A gente tem realmente uma estabilidade e tudo mais, mas no fundo, se a gente acaba cometendo, por exemplo, um deslize, alguma coisa, a gente tem que zelar ali pela imagem da instituição e tudo mais. Então a gente já pode acabar, não acontece com muita frequência, mas sendo, vamos dizer assim, afastado das Forças Armadas e tendo que recomeçar a vida do zero, que acontece com muitas pessoas, infelizmente. Então a gente tem que estar sempre buscando. Então tem esse lado também, não quero mexer com empreendedorismo nem com investimento. Investe na tua educação, né? Cresce de alguma forma, busca se aprimorar pessoalmente, que os frutos vão crescer. E
se tu não quiser, vamos dizer assim, seguir só por esse lado, cara, tu tem o lado dos investimentos também. Vou dar um exemplo meu aqui. Assim que eu entrei nas Forças Armadas, né, tipo, quando eu tava com 2/3 anos ali da vida de caserna, eu escutei uns amigos falando sobre investimento, bolsa de valores, que você tinha como ganhar dinheiro tu investia uma certa quantidade de dinheiro e em questão de dias, meses, tu conseguia dobrar o teu dinheiro. Aí eu fiquei encantado por aquilo, né? Eu falei, pô, vou entrar. Só que eu cometi o erro crasso ali, tipo, o primeiro erro de todos, que é botar a cara numa coisa que tu não conhece, que até o Warren Buffett, ele fala muito, tipo, não se meta em coisas que você não tem conhecimento. É uma máxima dele que, cara, se você não tem conhecimento sobre aquele tipo de investimento, aquele tipo de empreendedorismo, você não pode colocar teu dinheiro naquilo, porque você não sabe quais os riscos que você está correndo. Então, se você acabar perdendo tudo, qual vai ser a tua reação? Se liga, eu vou ter que pausar aqui só um segundo, beleza? Beleza. Pode continuar aí, 06. A gente teve que dar uma pausa aqui, mas pode voltar aí. Certo. Então, continuando aqui na linha de raciocínio, eu vou dar um exemplo meu aqui mesmo, que é exatamente o que acontece. Quando a gente se envolve com coisas que a gente não tem conhecimento, a gente acaba não tendo ali uma proporção dos riscos que vamos dizer, aquele negócio, aquele investimento traz, que é um dos principais pilares, né? Quando você vai investir em uma coisa, você tem que saber qual que é o risco. É um risco pequeno, médio ou grande? Porque é aquilo. Se você quer ter grandes alavancagens, quer ter grandes retornos, geralmente esse tipo de investimentos são investimentos que têm riscos grandes. Você quer ter grandes retornos, você vai ter grandes riscos. Se você é aquela pessoa mais moderada, conservadora, você vai provavelmente investir naqueles investimentos que são mais de pequeno risco, por exemplo, renda fixa, CDBs e tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo do quão prejudicial pode ser aquela pessoa que acaba se envolvendo num tipo de empreendimento, de negócio que ela não tem conhecimento. Eu ali, no meu 3º ano de caserna, por ter ouvido esses meus amigos falando tal, eu acabei entrando nessa vida de investimento. Tinha ali meu dinheiro guardado, por volta de R$3.000, resolvi entrar na Bolsa de Valores e comprei tudo praticamente de Petrobras. Botei ali 80% do meu dinheiro em Petrobras e só comprei basicamente Petrobras. Que época que era? Que ano que era isso? Esse ano era 2015, devia ser por volta de maio, junho ali de 2015, talvez. Né? A época que a Petrobras tava voltando ali, né? Tava com mais ou menos quanto que eram as ações, né? As ações da Petrobras nessa época, elas ficavam oscilando em torno de 15 a 16 reais. Pra você ter uma noção ali mais ou menos. E ela era uma época que, não vou dizer assim que as ações da Petrobras estavam estáveis e tudo mais, mas nesse período ali, alguns meses, ela estava oscilando mais em torno de 15 a 16 reais. Então vamos dizer assim que era uma época mais ou menos estável. Então eu colocava ali o dinheiro e realmente eu esperava, subiu bastante. Aí eu pegava e vendia tudo mais. Eu não sabia exatamente nada do que eu estava fazendo. Eu simplesmente, caramba, subiu 20 centavos, vou conseguir ganhar R$200 aqui. Aí eu pegava, vendia, esperava cair e comprava. É praticamente um jogo, né? Tava quase num jogo, né? Um jogo de sorte, eu tava deixando o destino me levar ali. Só que o que aconteceu? O que sempre vai acontecer com todo mundo. O mercado deu uma reviravolta ali, foi a época ali de 2015, quando eu tava no governo da Dilma e tudo mais. A Petrobras, ela se afundou, né, nesse ano no mercado. As ações chegaram a valer por volta de 3 e alguma coisa, R$4, eu não lembro exatamente. Só que o que aconteceu? Era um período que eu estava num exercício de campanha, se eu não me engano, eu estava em alguma atividade que eu não tinha acesso ao home broker na época. Certo. Então, quando eu tinha comprado ali por volta de 15, 16 reais, e quando eu voltei dessa atividade, as ações estavam valendo 12, 13 reais. Aí eu falei, caramba, o que eu faço? Se eu vender agora, eu vou perder dinheiro pra caramba. Vou esperar recuperar um pouco. Só que nisso de esperar para recuperar um pouco, o que aconteceu? As ações caíram, 11, 10, e eu comecei a entrar em desespero. Desespero, falei, cara, não sei o que eu vou fazer, não sei o que fazer. Aí foi 8, 7, 6, 5, chegou a 4 reais. Aí eu falei, cara, isso vai falir, cara, não tem o que fazer, eu não tinha conhecimento nenhum. Aí o que eu fiz, talvez eu até tenha tido na época coração até demais para aguentar muito tempo.
Porque muita gente, que é o que acontece com a maioria das pessoas, é tipo, caramba, caiu de 15 para 8 reais, tipo, 10 reais, já vende instantaneamente. Já Que é vende. exatamente o que é exatamente hoje que eu vejo que é o contrário que eu faria. Então eu peguei, eu vendi tudo, tive um prejuízo absurdo. E o que aconteceu? Que é exatamente no ponto que eu queria chegar, é que a pessoa que não tem conhecimento do que está fazendo e entra nesse mercado, ela não tem provavelmente a mentalidade para agir a determinadas situações adversas. Então o que acontece? Ela geralmente ela fica traumatizada e acaba se afastando e nunca mais investe. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei meio que traumatizado ali, eu falei, cara, eu nunca mais vou botar dinheiro nisso, eu perdi dinheiro, nunca mais vou me envolver com isso. Fiquei só na poupança durante anos, passei ali 2016, do resto de 2015, né, 2016, 2017, 2018. Vivendo daquele rendimento mínimo da poupança ali, né? Perdendo o dinheiro ali que a gente acha que a poupança está dando, mínimo, mas na verdade a gente está perdendo. Tá nem recupera da inflação. Exatamente. Então, eu acabei... É o que acontece com as pessoas, né? A pessoa acaba ficando traumatizada por ela não ter essa reação de saber como lidar com o mercado e ela fica traumatizada. Então, uma característica que um investidor tem que ter, sendo iniciante ou não, e um conselho que eu posso dar é, cara, bota a cara nos livros, assiste bastante, não gosta de ler? Assiste videoaula. Tem muita videoaula na internet, tem muitos investidores que dão bastante conselhos. Nunca se prenda a uma só pessoa. Ah, eu gosto de tal investidor, esse cara aqui, ele tem livro, tem isso aqui. Beleza, gosta dele? Assista as lives, assista aos vídeos e tudo mais, leia os livros dele, mas vá em outros também. Leia o livro lá, que é um clássico, O Pai Rico, Pai Pobre. Leia lá Os Segredos da Mente Milionária. O negócio do século XXI, expanda sua mente. Não, quero investir em ações, não fique só nisso. Dá uma olhada também em livros que falam sobre fundo imobiliário, sobre investimentos em questão de, vamos dizer assim, imóveis mesmo físicos, como comprar e vender casas, como abrir um negócio. Abra seu mundo para você ver como funciona o mundo do investimento. Porque a principal característica que o investidor tem que ter, ele tem que ter a capacidade de... Até o Warren Buffett fala muito, se você não está preparado para ver seu patrimônio, né, seu investimento cair 50% do valor dele, ou seja, tu comprou uma parada por R$200, se você não está preparado para em poucos dias essa mesma ação está valendo R$100, você não tem o coração certo ali para estar investindo, porque você precisa entender como funciona o mercado, como que é a minha mentalidade hoje. Se eu investir numa ação que vale R$20 e do dia para noite, essa ação que eu estudei ela, eu li lá os fundamentos e tudo mais, eu sei que ela vale R$20, mas do dia para noite o mercado entrou em pânico porque surgiu um vírus. Um vírus, por exemplo. Cara, só um segundo, pausa aí rapidão. Então, só recapitulando aqui, quando a gente vai investir numa empresa, a gente tem todo aquele estudo, né? A gente pega os fundamentos da empresa, que é aquela chamada técnica fundamentalista, e também tem a técnica que a gente chama de técnica grafista, né? São duas técnicas que são as principais técnicas usadas assim quando você vai estudar uma ação de uma empresa, a saúde da empresa e tudo mais. Então, por exemplo, se eu vou investir numa empresa e eu estudei que aquela empresa, o valor dela é justo, vamos dizer assim, ela está sendo anunciada na Bolsa de Valores por R$20. Se eu estudei e eu vi que ela vale aquilo, só que, vamos dizer, por alguma coisa do destino, como, por exemplo, você citou ali, aconteceu, por exemplo, o caso de agora, né, o vírus, e o mercado ele entra em pânico, o que acontece? O valor da ação nada mais é do que o termômetro das pessoas, né? O que é a reação das pessoas. Se as pessoas entram em desespero e acham que o mundo vai acabar, alguma coisa do tipo, o que acontece? Elas começam a querer vender, então elas estão vendendo e vendendo cada vez mais barato, e as outras pessoas estão comprando e comprando cada vez mais barato. O preço médio vai acabar fazendo o quê? Com que o valor da ação caia. Só que, na verdade, a gente sabe que, apesar de a ação agora tá valendo R$7, R$8, no fundo a gente sabe que a empresa vale R$20. Então, o que é a minha mentalidade hoje? Hoje, eu, sei lá, mesmo que eu tenha investido R$10 mil,
e comprado tudo a R$ 20, né? Tipo, R$ 10.000 numa ação de R$ 20. Certo. Se no dia pra noite ela começa a valer R$ 7, R$ 8, a minha mentalidade hoje é o quê? Eu vou comprar mais. Pô, se a empresa vale R$ 20 e tá sendo anunciada por R$ 7, R$ 8, por que eu vou entrar em desespero? Ótimo, perfeito. Tipo assim, é o mundo dos sonhos. Eu vou comprar Oportunidade de mais. comprar mais ainda, né? Exatamente. É igual você pensar assim, pô, tem um carro. Esse carro ele vale R$ 50.000. Pô, mas por algum motivo tem um cara sei lá, esse cara ele teve algum problema na família, ele tá endividado, ele precisa de dinheiro. Só que o carro tá impecável e o cara tá anunciando o carro por R$ 15.000. Você não sabe que o carro vale 50 mil? Não é uma ótima oportunidade? Considerando que o carro tá em perfeitas condições e tudo mais, não é uma ótima oportunidade? Você não compraria se você tivesse interesse e tudo Com mais? certeza. É a mesma lógica, só que o que acontece? Quando a pessoa ela não está preparada, ela não estudou, e eu não estou falando aqui de anos de estudo não, eu estou falando de você pegar e ler ali 1, 2, 3, 4 livros para você ter uma noção inicial, ver videoaulas, estudar, pegar as análises financeiras da empresa. Para quem não sabe, vai uma informação aí para quem é mais curioso, toda empresa ela é obrigada a ter um site de relacionamento com o investidor. Então, você me fala uma empresa aleatória aí, Milico. Fala qualquer empresa aí que vem na tua cabeça, que tem ação no mercado. Petrobras mesmo. A própria Petrobras, vamos lá. Se eu pegar lá no Google e escrever assim, Petri, que é o código da Petrobras no mercado, espaço RI de Romeu, Índia. Vai abrir, o primeiro site que vai aparecer lá, vai ser exatamente esse nome, que é de relacionamento com o investidor. Nesse site, ele fala tudo da empresa relacionado só à Bolsa de Valores. Do que? Notícias do que eles estão investindo. A gente tem expectativa de receber um investimento de 1 bilhão da China em tal período. A gente está querendo estatizar ou então privatizar tal setor. Ou então você consegue ver ali relatórios de assembleias, porque as empresas ela têm as reuniões delas. Então, tudo que acontece dentro de uma empresa tem uma reunião e são feitas pautas, as atas, né? Então, todas essas atas, elas ficam lá, tem um campo que você consegue ver atas, pautas e tudo mais que você consegue ler. O que foi discutido? Quais são as intenções dos gerentes para os próximos meses? Aí você consegue ver, pô, a intenção para os próximos meses, eles querem investir mais no setor de gás, querem investir mais no setor de tal. Pô, talvez eles vão, eu acho que pela minha análise eles vão acertar. Então eu acho que vai ser uma boa comprar agora, porque eu acho que vai valorizar. Ou então, pô, eu acho que eles estão fazendo besteira, porque eu tô sabendo de uma informação aqui, não sei o quê. Então, com base nessas informações, e lá você consegue ver a saúde financeira da empresa, você consegue ver qual que é o patrimônio líquido da empresa, qual que foi o resultado líquido que ela teve nos últimos 3, 4, 5 anos, quanto de dividendo que ela paga, quanto que ela paga, quando ela paga. Às vezes a empresa não paga dividendo. Por exemplo, o fundo imobiliário, por força de lei, a não ser que seja, por exemplo, nessa crise que a gente está tendo agora do coronavírus, a gente teve até casos de alguns fundos imobiliários que anunciaram que não iam pagar dividendos por enquanto. Mas, a princípio, todo fundo imobiliário ele paga mensalmente, todo mês cai o rendimento. Então, se você tem X cotas, todo mês vai cair lá o valor que ele te paga por cota vezes a quantidade de cotas que você tem, né? Diferente de ações. Tem ação que paga todo mês, tem ação que paga trimestralmente, semestralmente. Então, são um tipo de informações que você acaba vendo nas atas, nos documentos que está escrito lá. Lá está aprovado assim, Assembleia número tal. Fica acordado que no ano de calendário de 2020, os rendimentos serão pagos conforme o seguinte calendário. Aí aparece lá, primeiro trimestre, tanto, segundo trimestre, tanto. Você consegue ver esse tipo de informações. Então, você estudando, se preparando, fazendo uma análise, que seja você se especializar na análise fundamentalista ou na grafista, você acaba tendo mais coração para poder estar aguentando as reações do mercado. Então, é o que eu estava falando. Se a minha mentalidade naquela época foi, caramba, caiu, ferrou, eu preciso não perder dinheiro, eu vendo, não vendo, putz, vendi e perdi mais de 2 terços, 3/4 do que eu tinha, a minha mentalidade de hoje era o contrário. Ele fala, cara, perfeito, porque a Petrobras é uma empresa boa, ela com certeza vai se recuperar. Vou comprar mais, né? Eu tô tendo a oportunidade agora de comprar algo por muito mais barato do que
é o valor dela. Então, O... é esse tipo de mentalidade que você acaba desenvolvendo ao longo do tempo com os estudos, né? Eu achei o seu exemplo do carro sensacional, né? Pra galera aí que não entendeu muito bem o que é dividendo, dividendo é como se fosse um aluguel que o fundo imobiliário ele te paga todo mês ou de acordo com o período estipulado, ele vai te pagar vai colocar na sua conta lá esse dinheiro, né? O pessoal fala que todo mês pinga um pouquinho, né? E existem algumas ações também que pagam dividendos. Então, 06, muito, muito bacana. Vamos pro término aqui do nosso podcast. Se você pudesse recomendar um livro, qual seria? Primeiro livro que vier na sua cabeça. Cara, com certeza, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Principalmente pelo fato de que antes de você entrar no mundo do investimento, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a mentalidade. Não adianta você querer, vou estudar técnica, vou estudar fundamentos. Esquece isso. A primeira coisa, muda sua mentalidade. Aprende a ser uma pessoa melhor, aprende a ser uma pessoa que enxerga o dinheiro de uma forma diferente, que enxerga as pessoas de uma forma diferente. Quando você se aprimorar pessoalmente, mudou a sua cabeça, começou a enxergar o mundo de uma forma diferente, aí você começa a partir para a parte mais técnica. E o Pai Rico, Pai Pobre é um livro que ele te faz sair, ele até cita, é um termo que eu já li esse livro tem mais de um ano, e ele cita que ele chama lá de o caminho dos ratos, né? Que é exatamente a vida que a maioria dos brasileiros leva, que é tipo assim, você cresce e você enxerga o dinheiro de uma forma, e você quer casar, ter filho, aí quando você casa e tem filho, você tem que comprar uma casa, aí você se endivida, aí você tem outro filho, você tem que mudar para uma casa maior, aí você muda para uma casa maior, aí os seus gastos aumentam, então você vive num ciclo de gastos e gastos. Então ele te faz enxergar que a sua vida é nada mais do que a roda o caminho de ratos, né? Tipo, aquela rodinha do ratinho, né? É a roda dos ratos. Naquela roda de ratos. Ele te faz sair desse mundo e falar assim, cara, minha vida tá uma merda, eu vivo realmente isso, esse sou eu. Como que eu faço para sair disso? Como que eu faço? Isso aí que você citou do dividendo, do aluguel e tudo mais, é exatamente isso. Hoje, quando a gente entra no comodismo, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando pro dinheiro. A gente trabalha pro dinheiro pagar a gente. E, tipo, a gente está dando o nosso sol ali e recebe um dinheirinho, entendeu? A gente é escravo do dinheiro. Não é isso que a gente quer. O que a gente tem que buscar fazer é o dinheiro ser o nosso escravo, que é o que a gente chama lá de renda passiva. Tipo assim, a gente está investindo, vai chegar num ponto que sem eu fazer mais nada, o dinheiro está trabalhando para mim. Que a gente chama de residual, né? Os dividendos, chega uma hora que eu tenho tanto patrimônio que esse meu dividendo que ele paga por cota, eu tenho tantas cotas que sem eu fazer mais nada, eu ganho ali 10, 20, 30 mil reais no mês, até mais. Tem gente que ganha muito mais do que isso, sem fazer nada, que é justamente a renda passiva ali, ou seja, o dinheiro virar o seu escravo e não você ser escravo do dinheiro. Excelente. E aí que você alcança a liberdade financeira, né? Que é o que todo mundo aí almeja. Então vamos lá, o 06, vamos lá. Quais foram as suas maiores dificuldades para conciliar o militarismo com o investimento? E se você pudesse dar uma dica aí pra galera que tá nos ouvindo aí, qual seria? Cara, acho que minha maior dificuldade foi ter não vou dizer assim, acesso à informação, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso a tudo que a gente quer. Mas eu acho que eu demorei a enxergar a importância de que era eu começar a investir logo, já que eu começar a criar uma outra mentalidade. Eu demorei e, graças a Deus, aquele mesmo tio que eu citei lá no início, ele me deu todo tipo de suporte, não só de mentalidade de, vamos dizer assim, de militarismo, mas também de, cara, ó, para de pensar na caixinha, você precisa, tipo, se aprimorar, estuda, faz uma pós-graduação, faz isso, investe e tudo mais. Cara, você tem que... E uma máxima que é aquilo, que as pessoas perguntam muito, quando que é o momento ideal para começar a investir? E a resposta, cara, é única. O melhor momento para você começar a investir é o mais cedo possível. Se você tem, cara, 18 anos, e você tem a oportunidade, comece a investir. Ah, mas eu ganho R$1.000 por mês no salário mínimo. Cara, ótimo. Pega R$50 por mês, pô. Tem ação, a ação da Itaúsa vale R$9, pô. A ação da Petrobras, atualmente está valendo R$17.
Cara, com R$ 50 vai comprando um pouquinho, vai. Imagina você investir, mesmo que você passe anos ganhando um salário mínimo, se tu investir R$ 50, R$ 100 no mês, se tu pegar num longo prazo de 10 anos e você tiver, vamos dizer assim, mesmo que você não tenha sorte de acontecer igual aconteceu com a Magazine Luiza, que saiu dos centavos para casa de R$ 200. Vamos dizer que tudo fica nesse estável. Tu vai construir um patrimônio bom. E se você tiver a sorte de acontecer. Galera, a gente teve um problema técnico aqui, a gente já volta já. Galera, a gente teve um problema técnico aqui, mas a gente já conseguiu voltar. Entrevista ao vivo é isso aí mesmo. Então, 06, você estava falando aí da melhor fase para começar a investir, né? Começar a investir o mais cedo possível, né? Da importância de você criar o hábito, né? Mesmo que você tenha uma quantidade pequena de dinheiro, você todo mês investir, reservar, a importância de ter um hábito, né? Exatamente. Nem que seja 30, 20, R$ 100 por mês, quanto mais cedo você criar esse hábito de você estar guardando dinheiro, mesmo que a gente fala muito mal da poupança, né? Mas, cara, que você comece pela poupança, porque é melhor você começar pela poupança do que não fazer nada, né? Começa pela poupança e vai estudando, vai fazendo alguma coisa. E por que é muito importante a gente começar o mais cedo possível? Pelo fato de que quanto mais novo a gente se a gente, digamos que ter um problema e a gente perca tudo, cara, a gente tem a vida toda praticamente pela frente para recomeçar. Diferente de você começar com 40 anos, com família formada, filho. Imagina, você tem 2, 3 filhos, uma esposa, você vai arriscar tudo? Sim, você não vai arriscar. Não. Os teus investimentos vão ter que ser muito de menores riscos. Muito mais conservadores. De menor risco, o retorno é mais baixo, né? Então, eu digo que mais cedo você começar, que sempre que eu posso quebrar até os 30. Então, até os 30 eu posso perder tudo, né? Depois disso aí que a gente já começa a ficar com medo, né? Com família, né? É mais complicado. É um bom pensamento também. Então fala aí, 06, se pudesse dar uma dica aí pra quem tá nos ouvindo aí, quem tá começando agora, qual seria? Então, primeiramente, nunca se meta em nada que você não tenha conhecimento. Busque sempre ali informações a respeito. Não pegue, gostei desse cara aqui. Cara, escute as lives, escute as videoaulas, mas sempre vá em mais de uma informação. Acesse o site financeiro da empresa, assista videoaulas, procure grupos de WhatsApp ou alguma coisa de pessoas que gostem de investir. Tem grupos na internet. Se você tiver mais dificuldade, não tem tempo para fazer análises, contrata uma corretora que tem ali todo mês ela faz ali as análises financeiras dela, por exemplo, a Empíricos. Não estou fazendo propaganda aqui nem nada, não, que foi a primeira que veio na minha cabeça, mas tem outras também que eles pegam, fazem, vamos dizer, análises e acabam passando bastante informações. No meu caso, como eu tenho um pouco mais de tempo, eu faço minhas próprias análises, pergunto para amigos, conhecidos, o que eles acham, porque às vezes eles têm opiniões, isso é muito importante. Às vezes a gente não está enxergando alguma coisa que outra pessoa está enxergando, então pergunte para essas pessoas também. E se você não tem tempo, contrate essas empresas. Tem pacotes de R$19, R$20, R$30. Eu prefiro pegar esse dinheiro e acabar comprando mais ações. Mas tem gente que, por não ter tempo, é melhor você fazer um investimento desse pequeno e acertar do que arriscar e perder, entendeu? Excelente. Valeu, 06. Muito obrigado aí por dar umas dicas aí pra nossa galera aí que tá nos ouvindo. Muito legal o seu podcast, cara. Muito bacana mesmo. E é isso daí. Boa sorte aí nos seus investimentos. E a gente se encontra aí pra mais algum bate-papo futuro. Pra galera aí que... estarei atento aí. Pode falar. Estarei atento aí sempre que precisar convidar para alguma coisa. Pode contar comigo e conselho aí pra galera também. Escutem os podcasts, porque tem muita informação, principalmente pra gente que é militar. E vai agregar bastante aí pra gente que tá buscando a liberdade financeira. Grande abraço, pessoal. De bola, valeu. Falou o 06 aí, que tem mais de... Não vou revelar aqui não, mas tá pra cima dos 50 mil investido aí. E isso daí, galera. Pra quem quiser dar uma olhada aí, vou deixar um link aí de um site
que vende os produtos, uns livros digitais muito bacanas lá. Você encontra Pai Rico, Pai Pobre por um preço, se eu não me engano, é 15 ou 10 reais, a versão digital. Tá bacana, vou deixar o link na descrição aí. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo podcast.